Olá pessoal, tudo bom com vocês? Pessoal, nesse vídeo aqui eu vou falar sobre partida de compressores de refrigeração, né, mais voltados para os compressores monofásicos, aqueles que necessitam aí de capacitores de partida, capacitores de marchas, também conhecido como capacitores permanentes, né, e os relés voltmétricos, né, mas também serve aí para os compressores trifásico. Bom, há uma crença entre os profissionais da área de refrigeração de que compressores, né, na hora de ligar, né, na hora de partir, o melhor é que a pressão do compressor do lado de baixa, né, da sucção, esteja com a pressão baixa. Assim, né, segundo eles, assim o compressor irá partir mais aliviado, né, e que também vai economizar energia na hora, ali na hora de partir, né? Porque imaginam que, digamos assim, que a corrente, né, ali de partida será menor. Que também, vamos lá, que é outra crença, né, de que partidas de compressores consomem muita energia na hora de partir ali, né? Mas isso eu deixarei para falar assim num outro vídeo. É, quando vou explicar aqui para vocês aqui, ó, eu coloquei aqui uma imagem de um circuito, né, de um sistema de refrigeração que a gente vai falar daqui a pouco como que eles imaginam isso daqui, né? Então, quando os compressores alternativos eles ligam, né, o motor do compressor, ele deve ali gerar, né, uma força suficiente, né, que chamamos ali de torque, para superar a diferença de pressão entre o lado de alta e o lado de baixa pressão do sistema, né? Uma observação, pessoal, os compressores Scrolls, né, diferente dos alternativos, eles sempre irão partir sem carga, né? Ou seja, sem pressão ali na parte de alta dele, né? Mesmo que as pressões ali dos sistemas não estejam equilibradas, né? Ou seja, o lado de alta com uma pressão e o lado de baixa com outra pressão. Tanto que os compressores Scrolls monofásicos não precisam aí de capacitores para partir e nem relés voltmétricos, né? Então nós temos aí exemplo de compressores, por exemplo, que necessitam que se equalizem ali as pressões, né? Por exemplo, são compressores de geladeiras, né, de baixo torque de partida, né? São aparelhos de ar-condicionados aí de pequeno porte, se eu não me engano, até 30 mil ainda é monofásico, alguma coisa assim, né? Que eles precisam que as pressões entre o lado de alta e o lado de baixa estejam ali um pouco, vamos dizer assim, mais iguais, né? Mais equilibrados, né? Para poder partir. Porque por isso que nós temos ali, né, os fabricantes colocam um tempo mínimo de partida de uma parada a outra para 3 minutos, né? Quando nós ligamos também ali os aparelhos de ar condicionado, muitas vezes demora 3 minutos, né? Ou quando a temperatura ambiente atinge ali uma temperatura, digamos assim, temperatura ambiente, onde a gente coloca para desligar, ele desliga e ele vai demorar 3 minutos, independente se a temperatura subir ou não, né? Isso daí já não serve para os sistemas de ar-condicionados inverter, né? Inverter já é outra, né? Uma outra concepção, tá? Bom, mas aqui, vou explicar aqui para vocês, então, aqui no desenho, que eu tenho aqui, ó, nós temos aqui então um compressor, né? Então nós temos aqui o lado de alta, que é o lado, vou falar aqui que aqui é o lado de alta e aqui é o lado de baixa, né? Então esse fluido ele passa pelo separador de óleo, entra aqui na unidade condensadora, aí ele vem para o separador de líquido, não, é que eu peguei essa imagem aqui da internet, eu acho que a pessoa que montou errou, aqui na verdade não é separador de líquido, né? Aqui é tanque de líquido, né? Então aqui tanque de líquido, aí passa aqui por um filtro secador,
vem um visor de líquido, aqui nós temos uma solenoide, válvula de expansão, entra dentro da unidade evaporadora, aqui é uma câmara fria, né? Sai daqui e vai para aqui, sim, agora aqui nós temos aqui o acumulador de sucção, o separador de líquido, né? E temos o compressor. Então, o que acontece, pessoal? Digamos, são duas situações que ocorrem, o que eu falo aí dessa crença, né, dos refrigeristas, né? Principalmente quem trabalha com refrigeração na parte de câmaras frigoríficas, tá? Segundo eles, né, na parada do sistema por temperatura, ou seja, até mesmo, né, na entrada do início aí do degelo, né? A gente faz aí o pump down, né? Pump down seria recolhimento do fluido refrigerante, tá? Para que o sistema não fique com o evaporador cheio de líquido, né? Porque se não tem a válvula, quando o sistema para, o que vai acontecer? Eu vou ter a unidade condensadora, o tanque de líquido, jogando o fluido refrigerante dentro da minha evaporadora, né? E fazendo com que aqui eu encha de líquido. Então, na hora do compressor partir, ele vai pegar todo esse fluido na forma líquida que está aqui e jogar no compressor, onde poderá dar aí um golpe de líquido, né? Bom, mas o caso aqui é o seguinte. Então, segundo eles, quando você faz um pump down, né, e você vai ligar o compressor de novo quando, digamos assim, desligou por temperatura, a temperatura atingiu, desligou, recolheu, né, o gás no tanque de líquido e depois ela volta, o sistema volta a ligar. Aí, quando ele liga, o compressor aciona aqui o pressostato de baixa, que está aqui, né? E o compressor liga. Então, segundo eles, né, há uma crença entre, eu diria, a maioria, principalmente aqueles ainda que não dominam muito ali, né, a questão vamos dizer assim, da parte elétrica. Segundo eles, né, dizem que se o compressor aqui partir com uma pressão menor na sucção, né, melhor será, tá certo? Por quê? Porque eles acham ali que a pressão de baixa faz com que o motor parta ali numa, digamos assim, numa condição mais aliviada, que isso, na verdade, não procede, né? Isso não é verdade, tá? Tanto é que eu, no início aqui do vídeo, eu falei que é melhor se as pressões estivessem equalizadas, tá? Então, nós temos aqui tô vendo aqui também que o cara errou aqui até o pressostato, né? A gente tem que tomar cuidado aqui nas imagens que a gente pega, né? Porque se aqui é alta, então a alta minha tá aqui, né? Então, esse lado aqui, HPC é alta pressão, que deveria estar ligado aqui, e esse daqui deveria estar ligado aqui, né? Então, tem coisa errada aqui, ó. Vamos passar a informação errada. Então, o que acontece? Quando o compressor parte, né, o termostato, ele solicita energiza a solenoide e ela libera o fluido aqui dentro. A partir do momento que o fluido é liberado, a pressão aqui vai aumentando e o pressostato de baixa ele vai ligar aqui. Então, para eles, a crença é que se eu partir o compressor com menos pressão aqui no lado de baixa, o compressor ele irá, digamos assim, diminuir a corrente de partida dele. Isso não é verdade, tá certo? Por quê? Quando nós temos aqui um diferencial de pressão, vamos dizer aqui que a pessoa põe aqui para o sistema ligar com 10 PSI, né? 10 PSI aqui. E eu tenho aqui uma pressão, vamos dizer assim, vai depender do fluido também. E se eu tiver no lado de alta aqui, né? Aqui, o meu pressostato, o lado de alta aqui, ó, tiver na faixa
né? Vamos colocar aqui, ó, o lado de alta aqui. Se eu tiver aqui na faixa de 250 PSI, né? Eu vou ter que vencer, né, um diferencial de, digamos assim, eu vou ter um diferencial de 240 PSI. Isso significa que na hora de partir eu vou precisar de um torque maior, né, para vencer. Imagine você, eu sair de 10 PSI para 250 PSI. Então ali eu vou precisar de um torque, né, uma força maior no meu motor, e isso consequentemente a minha corrente também vai ser maior. Então, pessoal, muitas vezes a gente imagina uma coisa, né? Ah, tirou pressão dele, ele vai partir aliviado. Não é bem assim. É mais ou menos aquilo que eu sempre falo, né, pessoal? Se eu tiver aqui uma, digamos assim, ó, eu tenho aqui uma escada, né? Digamos aqui, e eu tenho que chegar aqui. Aí eu saio daqui. Para mim subir daqui até aqui, eu tenho que vencer toda essa altura aqui. Se eu tivesse, né, digamos aqui que eu estou carregando um saco de 50 quilos. Se eu tiver daqui a aqui, eu vou gastar uma certa quantidade de energia. E se eu tiver na metade da minha escada, né, eu vou gastar uma outra quantidade de energia ali para subir, porque eu estou no meio da escada já. Então, é mais ou menos essa analogia que eu faço. Quanto maior for o diferencial de pressão entre o lado de baixa e o lado de alta, maior vai ser o esforço na hora do compressor partir. Ou seja, eu vou ter que ter mais torque aí para vencer essa diferença, tá? Então, isso daí a gente vê muito em livros de motores, né, na parte de elétricas. Então, a gente tem que prestar atenção muitas vezes de que somente achar, devido a uma visão que nós temos, que isso é melhor para o compressor, né, estamos vendo de uma forma errada, né? Nós temos que realmente conhecer o sistema todo, né, para podermos falar se isso é ou não melhor para o sistema. Tá certo, pessoal? Então aqui fica a dica assim, né? Se nós temos um diferencial de pressão maior a vencer, maior vai ser o esforço aí do compressor, né, do motor elétrico dele. E tem outra coisa também, né? Se a nossa tensão de entrada tiver baixa, aí pode ser que o compressor nem parta devido a essa diferença de pressão que o motor vai ter que vencer na hora de ligar, tá? Muitas vezes nós temos vários motores monofásicos e às vezes as pessoas acham que eles queimaram, né? Devido não dar partida. Muitas vezes pode ser devido à tensão baixa, tá certo? Com a diferença de pressão entre o lado de baixa e o lado de alta ser uma diferença de pressão muito alta. Então, eu preciso vencer aquilo lá. Se eu não tiver também uma tensão mínima de partida ali, o que vai acontecer? Meu compressor pode até partir, mas, digamos assim, que o meu relevo altimétrico, que depende do número, né, do número de giro do motor para aliviar a corrente, muitas vezes ele não atinge essa velocidade e também vai fazer com que o relevo altimétrico fique energizado, né, liberando o capacitor de partida e ele vai acabar estourando. Tem todos esses detalhes também que tem que ver. Muitas vezes existem esses problemas em compressores monofásicos que acontece de o capacitor de partida ficar estourando devido primeiro a diferença de pressão, né, que o compressor ele tem que ter um torque ali, e outra por causa também da tensão de partida. Tá certo, pessoal? Então é isso aí. Espero que tenham gostado do vídeo, né? E se quiserem deixar alguns comentários debaixo do vídeo, fiquem à vontade. Um abraço a todos.